me colocaram numa enrascada agora. Porque o PH falou que, falando de talentos, né, de pastoreio inteligente e tantas outras coisas. O PH chegou aqui, ele canta, ele prega, ele dança, ele pinta, ele faz... Ele tem pinta e borda, né? Esse homem tem 1000 talentos. Aí a pastora Elisa vem e diz que tem um talento só e faz isso tudo. Eu não tenho nenhum talento. Ele diz que eu sou baterista. Eu não sou nem baterista. Amém, gente? É uma alegria estar aqui com vocês. Compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito, né, em nós e através de nós, para a glória de Deus. Eu me chamo Bruno, sou casado com uma mulher bonita, graças a Deus, apaixonado por Jesus. Tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. Daqui a pouco vão estar por aí correndo, fazendo barulho. Elas são as paixões da minha vida. Sou filho de Deus, amado pelo meu Pai. Amém. Sou pastor na Nova Aliança também. Líder de jovens na Nova Aliança El Shaddai. Inclusive agora, fazendo 10 anos. Parece que eu cheguei ontem aqui nessa casa. E eu fui amado, abraçado. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho um lugar para pertencer. Amém? Sou professor universitário. Trabalho em 3 faculdades. Sou farmacêutico. Sou empresário agora. Abri minha empresa para a glória de Deus. Servo do Senhor. Sirvo nos ministérios da igreja. Faço funcional. Faço academia. Leio minha Bíblia todo dia. Faço meu devocional. Todo dia não, mas quase todos os dias. Faço inglês. Tenho tempo para gastar com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus discípulos, que tem alguns por aí. Discipular tá em dia, não tá? Glória a Deus. Na minha casa ainda moram 5 mulheres. A minha sogra, minha mãe, minha esposa, minhas 2 filhas. Só eu de homem lá em casa. Será que eu mando lá em casa? Só isso que eu não consegui ainda. Mas Deus é bom. Procuro estar em oração e vigilância todos os dias para a glória de Deus. O que eu quero falar com isso, meu irmão? Nada. Eu não sou nada. Mas eu quero encorajar você, que diz que tem muita coisa para fazer e não tem feito nada para Deus. É possível sim ser um homem de Deus. É possível sim trabalhar muito, estudar muito. É possível sim fazer grandes coisas. Ser referência no mercado de trabalho. Trabalhar em muitos lugares. Fazer muitas coisas. E mesmo assim servir o Senhor de todo o coração. Servindo a Deus e servindo pessoas. Eu me lembro que um dia eu falei 3 palavras. Eu falei 3 palavras, pastor Nonato. A primeira palavra eu falei anos atrás, antes de entregar minha vida para Cristo. Eu falei que eu nunca iria ser um pastor. Eu falei que eu nunca ia ser... Na verdade, a primeira palavra eu falei que eu nunca ia ser crente. Eu falei que eu nunca iria ser pastor. E eu falei que eu nunca iria ser da Nova Aliança. Tudo aconteceu. Eu contei isso um dia para minha esposa. Ela fale que você nunca vai ser rico para ver se você fica rico. Mas vamos orar por isso no final. Por isso que eu estou contando sobre isso. Eu quero lhe falar que eu nunca recebi uma palavra dizendo que eu iria ser pastor. Nunca recebi numa roda profética, alguém chegar e botar a mão na sua cabeça e falar assim: você vai ser um pastor, você vai ser um líder de uma multidão. Nunca recebi uma palavra como essa. Eu apenas decidi amar Jesus acima de todas as coisas. Eu apenas decidi me apaixonar por Jesus e amá-lo todos os dias da minha vida. Foi a decisão que eu tomei e as coisas começaram a acontecer. Eu cheguei na Nova Aliança 10 anos atrás. Eu era de outro ministério e Deus fez algo lá, um reboliço, e me mandaram embora da igreja, pastor. E eu já era pastor lá. Cheguei na Nova Aliança e visitei aqui a Ágape. Sentei ali atrás, assisti um culto.
Na outra semana eu fui na El Shaddai e me abraçaram lá. E estou lá há 10 anos. Comecei lá com... Tentei me esconder no meio da multidão, mas o Senhor sempre encontra aqueles que Ele quer usar. E com os 3 meses que eu estava lá, já me encontraram, me colocaram lá no Ministério de Louvor para ajudar. E passaram-se alguns meses, me convidaram para ser líder de jovens. E eu comecei com uns 40 jovens lá, há 10 anos atrás. E na hora que eu assumi, a metade foi embora, vieram tudo para cá. Paga, pastor Joanes foi lá e buscou os 20. Mas tinha que dar errado para poder dar certo. É assim que Deus faz. E para a glória de Deus, nós temos um pouquinho mais de 500 jovens lá, para a glória do Senhor. Quase 100 células. E eu tenho dedicado a minha vida a trabalhar muito, mas a servir o Senhor todos os dias da minha vida. Cuidar de gente, amar aquilo que Deus ama. E é por isso que eu estou aqui nessa tarde, para encorajar você que acha que não tem talento. Tá aqui um sem talento. Que acha que não tem tempo. Tá aqui um que não tem tempo. Que acha que não pode fazer nada. Tá aqui um que acha que não se acha capaz também. Mas é preciso apenas amar Jesus e levantar a mão e se colocar à disposição dele, porque ele faz nova todas as coisas. É ele que acredita em você. É ele que te chama. Esses dias eu tenho lido muito sobre o livro sobre Moisés. E eu tenho aprendido coisas que eu já tinha lido e como Deus tem falado comigo em muitas coisas que eu tenho lido sobre Moisés. O quão Deus foi grandioso e poderoso na vida de Moisés. Quem é líder de célula que levanta a mão? Uns 30% que estão aqui. Quem é líder de célula, fica de pé aí. Vamos fazer algo aqui. Em nome de Jesus. Quem é líder de célula, fica de pé. Fica de pé nesse lugar. Amém? Quem não é líder de célula está sentado. Amém? Pega quem está do seu lado, levante ele aí agora. Levante ele. Eu e você somos chamados para levantar pessoas, para cuidar de gente. Aleluia. Eu e você somos chamados para levantar pessoas, para cuidar de gente. Dá uma salva de palmas para Jesus agora, amém? Pode se sentar novamente. A vida tá corrida, né, gente? Eu contei aqui um pedaço da minha vida para você. A vida tá corrida de todo mundo. Não tem ninguém desocupado. Lendo a história de Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro. Um homem muito ocupado. Tinha feito uma bobagem, mas estava em uma terra cuidando das ovelhas do sogro. E o engraçado, o que aconteceu na vida de Moisés. Ele não foi chamado assim como Jesus chamou os discípulos. Vem e me segue. Eu não sei como é que Deus te chamou. Mas Deus, ele trabalha diferente na vida de cada um. Para Moisés, ele coloca fogo em uma árvore. Ele coloca fogo em uma árvore para chamar Moisés, diferente do de Jesus chamando os discípulos, vem e me segue. O chamado de Moisés foi diferente, não foi com essas palavras. Deus coloca fogo em um arbusto, talvez uma moita, eu não sei o tamanho. Depois você pode ler lá em Êxodo capítulo 3, verso 1. Porque era comum pegar fogo na sarça, nas árvores, no deserto tão quente. Só que tinha uma sarça que não se apagava. Tem alguma sarça aqui que não se apaga no meio da escuridão? Tinha uma sarça que não se apagava. Moisés apacentando a rebanho do seu sogro muitos dias. E ele observou aquela sarça. Então Moisés se vira para aquela sarça. Moisés começa a se importar com a manifestação da glória de Deus, da sua multiformidade. E o texto é interessante porque, vendo Deus que Moisés se virou para ver aquilo que estava acontecendo, a didática de Deus é extraordinária.
Porque quando Deus mostra e você não se interessa, Ele não fala. Quantas vezes você vem para um culto, para um lugar, e Deus faz tantas coisas. Você veio para uma conferência extraordinária, e você não se importar com aquilo que Deus está fazendo e falando, você não vai receber aquilo que é de Deus. Moisés ficou vários dias, essa sarça queimando, mas quando Moisés se virou para ver de verdade, quando ele mostrou interesse, e o texto diz que vendo Deus que ele se interessou, quando Deus viu que ele se interessou por aquilo que Deus estava mostrando, Moisés teve uma reviravolta de vida. Você veio para essa conferência, se você olhar para aquilo que Deus está fazendo hoje, esses dias a sua vida vai ser totalmente transformada. Se você veio para esse lugar e você começar a olhar aquilo que Deus está fazendo durante esses dias e entender de uma forma aplicável, a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque você pode ter 1 ano de igreja, 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. Mas se você não se interessar pela palavra, você não vai viver os benefícios que ela pode te dar. Se você não se importar com pessoas, que é aquilo que Deus mais ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus amou Deus amou o mundo, não foi esse mundo que nós vivemos, mas foram as pessoas que estão nesse mundo. Deus se importa com gente. Se você começar a se importar com gente, Ele vai te levar de baterista para um servo de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer, se apaixonar por Jesus e amar pessoas. Amar a Deus e amar pessoas, é isso que nós mais escutamos dentro do ministério. Mas parece que nós ficamos obstinados por uma adoração tão agradável como nós ouvimos em todos os cultos. Nós temos sim que amar Jesus, olhar para Ele, adorar, levantar as mãos. Nós conhecemos todas as canções. Nós somos a geração que mais canta, que mais conhece as canções. Mas talvez a geração que esqueceu que todas as vezes que Jesus chamou, Ele continuou caminhando. Nós temos um caminho para seguir. Nós temos uma pessoa para seguir. Nós temos um lugar para ir. Tem alguém me entendendo nesse lugar? Se você não ama pessoas, quando você não se interessa por aquilo que Deus ama, você não vive as promessas de Deus. A igreja é porta aberta, gente. Aqui tem 3 portas para facilitar a entrada. São quase que um portão ali para entrar. A porta da igreja é larga, mas a do céu é estreita e continua sendo estreita. Para que a gente viva uma vida de santidade. Aleluia. Porque uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. Começa a se tornar igreja. O cabeça é Jesus e nós somos o corpo. Aquilo que, a parte que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Jesus não faz café, apesar dele ter poder. Jesus não arruma cadeira, apesar que ele tem poder para fazer tudo. Existe uma parte que é responsabilidade minha e sua, que eu e você precisamos fazer. O texto diz que quando Moisés se interessou, Deus disse: esse é o homem que eu quero usar. Esse é o homem que eu quero usar. O amor de Deus exige uma resposta nossa para viver um nível diferente de Deus. E eu e você precisamos entregar essa resposta para a glória de Deus. E eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quais são as desculpas que você tem dado para não servir a Deus. Se você está muito ocupado, se você tem feito muitas coisas, se está fazendo faculdade, trabalhando, fazendo uma pós-graduação. Eu não sei como é que está a sua vida, as suas tarefas domésticas, ajudar e fazer tantas coisas. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu quero te encorajar que é possível sim fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Inclusive as coisas que você ainda não começou a fazer. E continuar amando Jesus, servindo a Deus. É possível e é necessário nesse tempo eu e você nos colocarmos à disposição.
Tem gente que fala que não tem tempo para Deus. Um dia eu e você encontraremos com Ele em uma grande audiência. E Ele pode falar para mim e para você: o que você fez da sua vida? Na fase da sua juventude, onde você tem mais força, mais vitalidade, o que você fez da sua vida? Meus irmãos, como é que eu vou explicar para o dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Como eu vou explicar para o dono do tempo, para aquele que me criou, aquele que me conhecia antes da fundação do mundo? Antes de eu nascer, ele já sabia quem eu seria. Como eu vou falar para ele que eu não tenho tempo para ele? Eu preciso estar disponível para Jesus todos os dias da minha vida, todas as estações. Uma fé não emotiva, uma fé não por troca, mas uma disposição diária, constante, todos os dias. Muito mais do que cantar canções lindas, maravilhosas, que eu também amo. Como o PH falou, é necessário que a gente entenda. É melhor que um entenda do que 1000 pulem. E é porque eu gosto de pular também. Mas eu e você precisamos entrar nessa estação. Se está chovendo e se vai chover durante esses dias na nossa vida, uma chuva nova é para gerar frutos. E frutos que permaneçam para a glória de Deus. A minha paixão e a sua paixão por Jesus tem que ser maior que tudo, maior que todos, maior que os nossos talentos, maior que a nossa disponibilidade. Como eu disse, eu nunca recebi uma palavra, gente. Eu me reunia nas orações quando eu comecei a congregar. O profeta pulava. Eu não sei o que é isso, pastor. Juntavam a turma de 10 pessoas e vinha um profeta para orar. Chegava na minha vez, ele pulava. E eu ficava olhando, meu Deus, será que eu vou morrer cedo? O que é que o Senhor não quer falar da minha vida? Será que eu vou morrer? E Deus não quer me falar, porque senão eu vou fazer besteira. Eu nunca recebi uma palavra, gente, que ia ser pastor. Eu nunca recebi uma palavra para me ser líder de célula. Eu nunca recebi uma palavra que era para me cuidar de gente. Eu apenas comecei a amar Jesus. E Ele começou a habitar dentro de mim. E Ele habita dentro de nós. E quando Ele habita dentro de nós, nós entregamos o controle para Ele. Ele começa a mudar e Ele começa a jogar o jogo da vida. Essa vida que nós vivemos. Ele começa a mudar as nossas prioridades. Ele começa a mudar os nossos pensamentos. Ele começa a mudar o nosso caminho. Ele começa a mudar o nosso jeito de falar, de pensar, de viver. Ele começa a mudar o nosso modus operandi. Ele vai mudando o nosso interior para depois mudar o exterior. Deus é assim, Ele vai fazendo. E Ele quer te chamar nessa tarde para você anseiar, amar Jesus acima de todas as coisas. Ele está te chamando nessa tarde para você sentir um desejo de viver toda a promessa, toda a palavra de Deus. E Ele está te chamando nessa tarde, mesmo que você não tenha a palavra. Mas para viver os sonhos dele, você tem um sonho, você tem um propósito, você tem um chamado. Mesmo que ainda você não saiba, você tem. Você não veio para esse lugar à toa, você não veio esses dias para esse lugar à toa. Você veio para amar Jesus, para aprender a amá-lo, amar mais Ele e para fazê-lo conhecido para a glória de Deus. Continue amando Jesus. Continue amando Jesus. E não importa quantos anos você tem de igreja. Continue amando Jesus. Não importa o que aconteceu para trás. Continue amando Jesus. Mesmo nas decepções, nas tristezas da vida. Continue amando Jesus. Mesmo se você está vivendo um tempo de fartura ou um tempo de escassez. Continue amando Jesus. Amando Ele todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas eu não sou capaz. Eu também não sou. Tem dois. Se tem alguém aqui, tem mais um aqui. Eu não tenho capacidade nenhuma. Mas Ele me amou primeiro. E isso mudou a minha vida. Quando eu entendi que Ele me amou primeiro.
E o que mudou, pastor, nos últimos 20 anos, servindo a Deus? Quase não mudou o meu interior, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Amando Jesus acima de todas as coisas. É isso. Eu nunca me achei capaz, mas Deus me chamou. Eu não sei como é que Deus te chamou. Se foi chamando o seu nome, se foi chamando, vem e me segue. Se Ele acendeu uma sarça ardente na sua frente, se foi uma chinelada da sua mãe que fez você vir para a igreja. Eu não sei o que aconteceu, se foi um acidente, se foi um problema. Eu não sei a forma que Deus te chamou. Eu sei o que Ele quer fazer da sua vida a partir de hoje. Eu não sei como foi, mas eu quero te falar que hoje eu amo ser pastor. Eu trabalho muito, mas quando eu vou para a igreja servir pessoas, eu descanso. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, dando aula, correndo, fazendo muitas coisas, mas quando eu vou servir a Deus, quando eu vou para uma célula, quando eu venho para um culto como esse, eu saio daqui pronto para uma vigília. Se quiser me chamar, eu estou pronto. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. E uma coisa eu entendi: eu não quero estar onde Deus estava, eu quero estar onde Deus está hoje. Nosso Deus é um Deus de movimento. Se o tempo de hoje é para chover, eu quero estar no meio da chuva. Eu quero me banhar, entrar debaixo da biqueira, eu quero me molhar. Se é para entrar na chuva, é para entrar de verdade. Eu não quero mais brincar de ser cristão. Eu não quero mais brincar de estar de conferência em conferência buscando uma ativação que eu recebo, mas quando eu saio daqui eu não tenho mais. Eu não quero mais brincar. Eu decidi mergulhar nessas águas, e quanto mais profundo eu vou, mais sem eu não consigo mais fazer nada. É Ele que me move, Ele que me leva. E essa é uma decisão que nós, a partir de hoje, precisamos tomar. Não porque eu sou alguém, não porque eu aprendi a fazer algo, mas porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro. Eu não sei como é que foi a sua história. Se você é filho de pais separados, se você foi jogado para um lado e para o outro, se você passou por lutas, foi abandonado, assim como eu passei por várias. Mas eu descobri que um homem me amou e a minha vida foi transformada. E aquilo que mais me fazia sofrer, o que me faz ajudar muitos jovens hoje, carentes, falta de paternidade. Eu não sei a situação que você passou, mas eu sei que Deus vai usar ela para que você possa ajudar outras pessoas. Entra para a chuva de verdade. Entra para a chuva de verdade, não brinca, faça a diferença na sua faculdade, faça a diferença na sua escola. Eu sou um missionário disfarçado de professor e todo semestre eu tenho que carregar 2, 3, 5. E a igreja já está cheia de aluno meu lá. Se eu reprovo eles lá na faculdade, lá na igreja, eu vou ter que reprovar também. Não, eu vou ter que aprovar eles lá. Eu não sei aonde você trabalha, o seu chamado, mas eu sei que nós podemos fazer a diferença para Jesus. E o tempo é hoje, o tempo é agora. São dias de entrar para a chuva. Se é para entrar para a chuva, é para se molhar. Mergulha com tudo que você tem. Se você me perguntasse que eu iria tomar a decisão 20 anos atrás, eu faria a mesma coisa. Eu não me arrependo, eu amo ser pastor. Eu amo fazer o que eu faço hoje. Eu não sei se eu sou chamado para um tempo integral, porque eu trabalho também. Mas se Deus me quiser que eu fique no trabalho, eu vou permanecer trabalhando e amando Jesus por onde eu for. Não é só cantar aquela canção do Alessandro Vilas Boas, por onde eu vou, eu te levo comigo e levo para onde você vai. Nem todo mundo vai ser pastor aqui no altar. Você vai ser pastor lá no lugar onde você trabalha. E essa decisão que você precisa levar nessa tarde, você vai fazer a diferença, levar Jesus para onde você for. O mundo não está esperando a volta de Jesus, meus irmãos. Quem está esperando é a igreja. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. É eu e você que precisamos levar o Jesus. Eles não estão abrindo a Bíblia que eles estão lendo é a sua vida, o seu caráter, o amor que você leva. Mas o mundo está sendo magoado. Cada um dá o que tem, você tem Jesus. Por isso fica de pé.